Irmãos, que bênção a gente poder estar na casa de Deus, cantarmos louvores ao Senhor, aprendermos mais e mais de Cristo e que a sua palavra possa tocar profundamente nos nossos corações. Estamos na exposição deste livro do Evangelho do Rei, o Evangelho de Mateus, dom de Deus. E hoje nós estaremos falando a respeito da crise da fé, ou a crise na fé de João Batista. E eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 11, de 1 a 6, para a nossa edificação. Mateus capítulo 11, de 1 a 6. Convido você que está em casa também a acompanhar a leitura para a sua edificação. E como os irmãos vão ficar mais tempos assentados do que eu, vamos colocar em pé e vamos ler esse texto atenciosamente para o nosso crescimento espiritual, pedindo a Deus: Senhor, fale comigo, que a tua palavra possa encontrar guarida em meu coração e que eu seja edificado por meio das tuas verdades. Diz assim um texto: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Juntos o verso 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a tua palavra possa edificar a nossa vida, despertar os nossos corações, fortalecer a nossa fé, avivar a nossa vida espiritual para que possamos viver para a glória de Cristo e na força de Cristo. E assim, ó Deus, queremos vencer as nossas dúvidas, os nossos dilemas, a noite escura da alma, as dificuldades que todos nós enfrentamos na caminhada, na nossa peregrinação neste mundo. Por isso nós te pedimos a força do Senhor e que a tua palavra possa trazer, ó Deus, esse despertamento para o nosso crescimento espiritual. No nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Dúvidas? Todos nós já enfrentamos a noite escura da alma, aquele dia pior do que o outro dia. Quem nunca teve dúvidas na vida? Nós temos dúvidas quanto à carreira profissional, qual profissão nós iremos seguir. Dúvidas quanto à área emocional, com quem vou me casar. Temos dúvidas quanto às decisões práticas que devemos tomar na nossa vida. Será que peço demissão da empresa que trabalho e vou abrir um negócio próprio? Também temos dúvidas mais profundas na área espiritual. Será que Deus se importa comigo? Será que Deus ouve as minhas orações? Será que Deus me ama? Será que sou filho de Deus? Será que compensa ser fiel a Deus no mundo injusto, no mundo caído? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Aqui nós vemos, meus irmãos, um profeta enfrentando a crise na fé. Após dar essas instruções a seus 12 discípulos, Jesus partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Enquanto isso, João estava preso injustamente por ordem de Herodes Antipas, uma vez que João havia dito para ele: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele confrontou Herodes, ele confrontou o pecado de Herodes. E Herodes então lançou João na masmorra, na fortaleza de Maquero, na região montanhosa que rodeava o Mar Morto, e ali ele ficou confinado. Ali João ficou isolado de tudo e de todos por 1 ano. Quem sabe no primeiro dia ele perguntou: Senhor, quando é que o Senhor vai me libertar dessa prisão, dessa masmorra? Passou 1 mês, passaram 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, por fim 1 ano. João estava ali, confinado neste lugar, sozinho de todos,
João era o profeta profetizado. João recebeu o nome dado por Deus. João era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. João, ele foi o primeiro profeta de uma nova geração depois de 400 anos de silêncio. João apareceu pregando o arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João era o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho para o Messias. João diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as veredas, como disse o profeta Isaías. João pregou a mensagem do arrependimento e batizou mais de 1,5 milhão de pessoas no Rio Jordão. João, ele pregou a respeito de Jesus com segurança inalterável, dizendo: o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatá-la. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E além disso, o próprio João declarou, quando Jesus estava passando perto do Rio Jordão, e João diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além do mais, João recebeu a graça de tocar em Jesus e de pegar as águas do Rio Jordão e batizá-lo. E João viu quando os céus se abriram e veio o Espírito Santo como forma de pomba e pousou sobre a cabeça de Jesus. E João ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João nunca vacilou, mas agora, defiando numa prisão, ele esperava cada dia que o Messias derrubasse não só o malvado Herodes Antipas, mas também todos os reinos deste mundo ímpio. Com certeza, João sabia de uma coisa: quando o tão esperado reino do Messias chegasse, as portas da prisão seriam abertas e os oprimidos sairiam dali livres. No entanto, nada disso acontece. As portas não se abriram, ele não saiu da masmorra. E ele tem informação. Ele tem informação dentro da prisão, que Jesus está fazendo maravilhas fora da prisão, mas não está fazendo nada para socorrê-lo dentro da cela. Jesus cura enfermos, liberta endemoniados, ressuscita mortos, mas onde está Jesus, que não vai ao encontro do seu profeta para libertá-lo? E na crise da fé, João não sabia mais se Jesus é Jesus, o Messias. E João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo, e por isso ele enviou uma embaixada, ele enviou 2 discípulos para que eles perguntassem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro, algum outro? Em outras palavras, você é aquele que estávamos esperando vir, ou devemos continuar a nossa procura, a nossa busca, a nossa espera? João enfrentou a crise na fé, em face das circunstâncias adversas que estava enfrentando: o confinamento, a prisão, a masmorra, o desprezo, o ódio dos homens. E aquele que vivia nos desertos, nos espaços abertos, a céu descoberto, com a brisa do vento tocando em seu rosto, a abóbada azul do céu, como o teto sobre a sua cabeça. Agora, aquele que batizava multidões no Rio Jordão, que vivia ali à beira do Rio Jordão, agora está confinado em um calabouço subterrâneo de reduzidas dimensões. Para João, um homem justo, acostumado a viver em liberdade, a prisão lhe trouxera tortura, abatimento. E é por isso que João então recorre a Cristo, perguntando: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que devemos levar as nossas dúvidas a Jesus, porque Ele cuida de nós. Devemos levar
as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas a Jesus, porque Ele cuida de nós. E nós iremos ver isso em duas partes. Primeiro, João pergunta a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando enfrentamos conflitos, meus irmãos, nada melhor do que buscar a Jesus. Apesar da crise, João não deixou de buscar a Jesus. Quem sabe dentro da prisão, João não estivesse perguntando, estivesse meditando, por que Jesus não desbancou a prepotência de Herodes Antipas? Por que Jesus está silente e não advogou a minha causa? João estava impaciente com o silêncio de Deus. Quando o Senhor vai começar a agir? Quando o Senhor vai destruir os seus inimigos? João anunciou que o Messias traria juízo de Deus. O Messias que colocaria o machado na raiz da árvore. O Messias que recolheria a palha e a jogaria na fornalha acesa. João esperou que Jesus viesse exercer o seu juízo, a sua vingança, brandindo a espada com a corte celestial para libertá-lo. Mas o que João escuta dentro da masmorra é que Jesus está curando os enfermos, é que Jesus está fazendo atos de misericórdia. O Messias não se move para libertá-lo. Enquanto Jesus está cuidando dos enfermos, João está mais próximo do martírio, de ser executado e ser morto naquela masmorra. No entanto, meus irmãos, o que vale destacar é que João não engoliu as suas dúvidas. É que João as expôs a Cristo, ele fez perguntas. Ele não foi pessoalmente até a presença de Jesus, porque ele estava preso, confinado numa masmorra. Mas ele buscou Jesus, através do seu discípulo, para resolver os seus problemas. Diante da crise da fé, meus irmãos, façam como João, busque a resposta de Jesus. Não fique com a sua dúvida apenas para você. Conte para Jesus a sua dor. Fale com Jesus onde está a sua dúvida. A resposta não está nas filosofias. A resposta para as dúvidas da nossa fé não está no conhecimento dos laboratórios científicos, não está na educação, não está na política. A resposta não está nas circunstâncias favoráveis ao nosso conforto. A resposta está no Deus vivo que se revela em Jesus. Se em conflitos mentais, orem a Cristo. Se em conflitos emocionais, existenciais, orem a Cristo. Não deixe de confiar nele, de buscar nele as respostas para as suas dúvidas, para os seus dilemas, para as suas dores, para os seus sofrimentos. Não deixe de confiar na iluminação do Espírito Santo, na dependência de Deus, no favor de Deus, na presença de Deus, no conforto de Deus e nas respostas que vêm do Senhor. João buscou Jesus. João queria saber se Jesus era quem ele dizia ser que era. Mas em segundo lugar, nós podemos ver que Jesus responde a João. E o verso 4 até o verso 6 diz o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando experimentamos conflitos, meus irmãos, nada melhor do que ouvir a palavra de Deus. E aqui nós podemos ver, Jesus é a palavra encarnada. E Jesus, ele disse aos discípulos de João: ide, dizei a João o que estáis ouvindo e vendo. E essas coisas eram um cumprimento direto de Isaías 35, 5 e 6, Isaías 61, 1 e 2. Isaías 35, 6 e 5, está escrito o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos,
e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Jesus está citando que ele é o cumprimento desta profecia de Isaías. E Jesus também cita outra passagem de Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Jesus está citando as palavras do profeta Isaías, está dizendo: eu sou o cumprimento dessas profecias. Em outras palavras, digo a João para ler Isaías 35 e 61, porque essas profecias lhe dirão qual é a missão do Messias. Leia a palavra, anuncie o que vocês estão ouvindo e vendo para João. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, as boas novas da salvação. Jesus é aquele, meus irmãos, que venceu o terror de todos os homens, a morte. Os mortos são ressuscitados. Em outras palavras, Jesus é aquele que abre as portas do reino para os rejeitados, os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos. Jesus é aquele que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo aos pobres que salvação só é nele, e todos os homens são pobres, carentes da graça de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Jesus está chamando os pecadores ao arrependimento, está anunciando o evangelho da graça de Deus. Anuncie essas profecias de Isaías, é isso que Jesus está dizendo para o discípulo de João, a João na prisão. As profecias de Isaías estão sendo cumpridas. Anuncie tudo isso a João e vejam se ele ainda assim quer esperar outra pessoa. Vai para João, porque Jesus é o cumprimento dessas profecias. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Talvez João quisesse ouvir aquilo que era a expectativa dos judeus do seu tempo. Meus exércitos já estão reunidos, a onça está preparada para beber água, Cesareia, a sede do governo romano, está por cair, o juízo já começou, as trombetas estão sendo tocadas, e em breve as portas da prisão serão abertas, e os oprimidos serão libertados de suas injustiças. Embora Jesus, meus irmãos, não estivesse atendendo a expectativa de João em relação ao tempo do pleno advento do reino messiânico, Jesus tinha conhecimento de coisas que João não compreendia. Jesus sabia de sua morte expiatória iminente e de sua ressurreição miraculosa. Jesus sabia de seu comissionamento dos apóstolos e de sua ascensão à destra do Pai. Jesus sabia da vinda do Espírito Santo no dia do Pentecostes, do estabelecimento da igreja, da pregação do Evangelho por toda a era cristã. Jesus sabia da missão aos gentios e a conversão dos crentes nos séculos vindouros, inclusive da sua conversão e da minha conversão. Jesus sabia disso tudo. Jesus sabia de sua segunda vinda, quando finalmente ele traria
o reino perfeito que João Batista e os judeus do primeiro século esperavam. Quando Jesus vai colocar um ponto final em todo mal, e que Ele vai purificar este mundo com fogo do seu juízo, e vai fazer um novo céu e uma nova terra. Quando Ele pegar o diabo e os seus anjos, e lançá-los no lago que arde com fogo e enxofre, quando Ele punir todos os ímpios que se levantaram contra Deus e contra a sua palavra, e lançá-los na condenação eterna. Isso que João aguardava na primeira vinda de Jesus, aconteceria na segunda vinda de Jesus. João não estava errado em sua imagem de como seria a era messiânica. João estava apenas equivocado sobre o tempo dos eventos. Ele estava pensando que na primeira vinda de Jesus, Ele iria trazer o fogo do juízo e separar a palha do trigo. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está dizendo a João que não precisa esperar outro. Eu sou o Messias, prometido por Isaías. Mas quanto ao fogo do juízo de Deus, isso acontecerá na minha segunda vinda. Jesus, meus irmãos, sempre responde às nossas dúvidas. Jesus tem respostas para os dilemas humanos. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Jesus tem resposta. Jesus responde às nossas dúvidas. E Ele disse para João: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, bendito é aquele que não achar em mim motivo de uma pedra de tropeço. Jesus está dizendo a João: João, feliz é aquele que crê em mim. Não importa o que aconteça na vida, seja prisão, seja perseguição, seja as lutas, não importa. Feliz é aquele que crê em mim. João, mesmo sem você entender os planos de Deus no seu sofrimento, na sua dor, não duvide de mim, creia, porque bendito é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que palavra, meus irmãos, de Jesus para João, no momento da sua dor, quando Jesus confirma: sou eu mesmo, o cumprimento da lei e dos profetas. Eu sou o Messias, o Cristo, o Redentor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, aplicações para a nossa vida, como viveremos? Em primeiro lugar, levando as nossas dúvidas a Jesus. Todos nós temos dúvidas. Leve as suas dúvidas a Jesus. Você já experimentou a noite escura da alma? Quando você quer mais recuar do que avançar, mais desistir do que prosseguir, mais afastar-se de Deus do que andar com Deus? Você já desconfiou do amor de Deus? Deus me ama. Você já desconfiou da companhia poderosa de Jesus? Da consolação do Espírito Santo? Você já pensou, quem sabe, como João na cadeia, se Deus é poderoso, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo, a prisão? Por que eu estou aqui nessa masmorra? Por que eu estou aqui nessa prisão? Mas João levou as suas dúvidas a Jesus. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? A maioria, meus irmãos, dos judeus ainda estão na escuridão, porque estão aguardando o Messias até hoje. Estão ali em Jerusalém, no Monte das Lamentações, fazendo as suas orações, pedindo que o Messias venha. Mas Jesus já veio. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus já veio.
Jesus já morreu a pior morte, a morte de cruz, para resolver o nosso maior problema. E na cruz ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus respondeu a João: eu sou aquele que abre os olhos dos cegos para enxergarem a luz. Eu sou aquele que fortalece os pés dos doentes para que possam andar pela vereda da justiça. Eu sou aquele que faço os surdos ouvirem para que possam ouvir a voz de Deus. Eu sou aquele que ressuscita os mortos dos seus pecados para que possam viver em novidade de vida. Eu sou aquele que limpa os corações dos pecadores, dos leprosos, para que possam viver em comunhão com Deus. Eu sou aquele que salva os pobres para que possam herdar e possuir as riquezas do amor de Deus, as riquezas da salvação. Jesus, meus irmãos, é o cumprimento da lei e dos profetas. Mas em segundo lugar, como viveremos? Ouvindo sempre a palavra de Deus para fortalecer a nossa fé. Ouça a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos fortalece. Jesus responde às dúvidas de João citando as escrituras do Antigo Testamento. A resposta de Deus para o seu povo sempre está nas escrituras. As escrituras são a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é a verdade para nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ouça a palavra de Deus. Nós só podemos dirimir as nossas dúvidas pela palavra do Senhor. Estude a palavra de Deus. Jesus diz: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ouça a voz de Deus. Como viveremos? Ouvindo sempre a palavra de Deus para fortalecer a nossa fé. O meu desejo, quem sabe, você entrou aqui na crise da fé, entrou aqui com dúvidas, mas que Jesus possa acalentar o seu coração, fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança, e que você possa sempre ouvir a palavra do Senhor, porque só essa palavra edifica a igreja, edifica o seu povo, desmantela todas as heresias e todas as falsidades, para que possamos viver na luz do Senhor. E por essa palavra, como igreja, nós podemos experimentar um grande e poderoso avivamento. Porque avivamento sem Bíblia é fogo de palha. E é por isso que nós devemos conhecer profundamente as Escrituras Sagradas. Existem muitos cultos que têm o louvorzão, mas não tem a exposição da palavra de Deus. Existem algumas igrejas que já não abrem mais nem a Bíblia no púlpito, achando-a desprezível. Mas a igreja sem Bíblia deixou de ser a igreja de Jesus. Deixou de ser uma comunidade da fé verdadeira. E é por isso que nós precisamos sempre ouvir a palavra de Deus para fortalecer a nossa fé. Que você não possa perder o culto público por qualquer motivo, porque no culto público nós ouvimos a exposição da palavra para a nossa edificação. Traga a sua família, os seus filhos, para que possam ouvir a voz de Deus, para que no momento da dor, no momento da perseguição, no momento da dificuldade, nós possamos vencer as nossas dúvidas, vencer as nossas tristezas, na força de Deus, pela palavra de Deus, que transforma a nossa vida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor? Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Convido os irmãos.